Amém, querido? Abra a tua Bíblia comigo em Neemias, capítulo de número 4. Neemias, capítulo de número 4. Por gentileza. Passagem extremamente conhecida, né? Neemias, capítulo de número 4. Nós vamos ler a partir do verso de número 16, por favor. Neemias, capítulo número 4, verso de número 16. Quem achou, diga amém. Amém. Glória a Deus. Assim diz a palavra do Senhor para nós. Daquele dia em diante, enquanto a metade dos meus homens fazia o trabalho, a outra metade permanecia armada de lanças, escudos, arcos e couraças. Os oficiais davam apoio a todo o povo de Judá, que estava construindo o muro, e aqueles que transportavam o material faziam o trabalho com uma das mãos, e com a outra segurava uma arma. E cada um dos construtores trazia na cintura uma espada, e enquanto trabalhava, e comigo ficava um homem pronto para tocar a trombeta. Então eu disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: a obra é grande e extensa, e estamos separados, distante um dos outros ao longo do muro. Do lugar de onde ouvirem o som da trombeta, juntem-se ali, e o nosso Deus lutará por nós. Dessa maneira, prosseguimos o trabalho, com a metade dos homens empunhando espadas desde o ralar da alvorada até o cair da tarde. E naquela ocasião também disse ao povo: cada um de vocês e o seu ajudante deve ficar à noite em Jerusalém, para que possa servir de guarda à noite, trabalhar durante o dia e servir de guarda à noite. Eu e os meus irmãos e os meus homens de confiança e os guardas que estavam comigo nem tirávamos a roupa, e cada um permanecia de arma na mão. Amém? Curva a cabeça, feche os seus olhos. Pai, nós te agradecemos pela leitura da tua palavra. Ela é viva, ela é eficaz. Tenho certeza que mais uma noite o Senhor irá falar ao nosso coração, Jesus. Mais uma noite o Senhor irá ministrar na nossa vida, em nome de Jesus. Fala mesmo conosco, nós precisamos ouvir a sua voz. Senhor, oro, te entrego este momento da palavra em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Amém, aleluia, obrigado. Vou tomar um gole d'água aqui, irmão. Aleluia. Como eu disse, essa passagem é muito conhecida de todos nós, né? É um texto de extrema importância. Neemias, ele retorna para Jerusalém, né? Ao descobrir que os muros que cercavam Jerusalém, que fortificavam Jerusalém, haviam sido derrubados, né? E ele volta para começar esta grande obra. E esse texto, ele é interessante porque ele nos mostra que a obra era muito extensa, né? E o tempo também não era muito favorável para o povo de Israel, né? Para o povo que estava erguendo aquele muro novamente, né? Ali os homens, eles precisavam trabalhar de dia, e à noite precisavam ficar de vigias no muro, para que eles não fossem apanhados de surpresa, né? Neemias, ele deixa registrado que ele e alguns homens, ou seja, não todos, mas ele e alguns homens de sua confiança, eles nem tiravam as roupas, ou seja, nem trocavam de roupa, o que nos sugere que talvez eles nem se banhavam, de tamanho serviço ou trabalho que eles tinham durante aquela reconstrução. E é interessante, irmão, que esse texto ele nos mostra que mesmo em meio a uma grande e exaustiva construção ou obra,
mesmo em meio a uma grande obra, os homens, eles portavam consigo armas de guerra. Amém? Glória a Deus, armas de guerra. E é isso que eu quero falar para você, irmão, nessa noite. Eu quero trazer a título dessa mensagem para nós nessa noite, o tema de construa enquanto você guerreia. Amém? Construa enquanto você guerreia. É muito, talvez, como que eu posso dizer, descuido da nossa parte, quando muitas vezes nós estamos construindo algo, seja espiritualmente falando, né, seja materialmente falando, seja na nossa vida pessoal, no nosso relacionamento, né, quando nós estamos construindo, às vezes nós baixamos a guarda, porque o ser humano, ele tem talvez muito esse defeito, né? Que, pastor? Parece um jumento com o olho tapado, né? Ele só vê uma coisa só na frente dele. Então, quando ele está construindo para o lado familiar, às vezes ele deixa a desejar no espiritual, no profissional, né? E enfim, só está enxergando o lado familiar. Quando ele está focado no lado financeiro, às vezes ele esquece do familiar, esquece do espiritual. Quando ele está focado no espiritual, às vezes esquece da família, esquece das finanças, enfim, está sempre focando numa coisa só. E Neemias nos ensina algo profundo demais, que mesmo em meio a uma grande obra, uma grande construção, mesmo em meio a um grande projeto, nós devemos estar atentos para a guerra. Amém, irmão? Atentos para as adversidades que pode nos sobrevir. E isso é muito importante. Por isso que eles andavam o tempo todo com espadas, com armas de guerra, mesmo em meio à construção. A palavra deixa claro aqui, registrado, que enquanto eles trabalhavam com uma mão, eles se dispunham da espada com a outra. Para quê, pastor? Para ficar sempre em estado de alerta, irmão. Construir enquanto a gente guerreia, a gente precisa entender e fazer dessa mesma forma, porque a palavra de Deus, ela vai, através de Jesus, nos ensinar algo muito importante. A palavra de Deus, Jesus, quando ele está no Getsêmani, e ele está com a alma angustiada até a morte, palavras dele, ele diz para os seus discípulos: olha, vigiem comigo. E ele se afasta e vai orar mais adiante. E quando ele retorna, ele encontra os seus discípulos dormindo, e ele pergunta: olha, nem por uma hora vocês podem vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Amém, irmão? Vigiar e orar, principalmente quando nós estamos construindo ou edificando algo que irá glorificar a Deus. Porque eu acredito aqui que todo mundo aqui já sabe, né? Todo mundo aqui mais ou menos já é mais velho de guerra, mas todo mundo aqui sabe que tudo que nós vamos construir, tudo que nós vamos fazer, tudo que nós vamos edificar, deve e sempre será para a glória de Deus. Amém, irmão? Então é óbvio que quando você está levantando um altar de adoração ao Senhor na sua casa, há também um levante, uma resistência. Quando você está querendo glorificar o Senhor na tua empresa, no teu serviço, no seu local de trabalho, também vai haver um levante. Por quê? Sempre que nós vamos nos dispor para fazer uma grande obra, para que o nome do Senhor seja glorificado, quando nós vamos nos posicionar, vai haver uma resistência, assim como houve aqui na história de Neemias, que nós vamos ver mais a seguir. Porque é muito comum também da nossa parte, como cristãos, quando estamos em um período de bênção, quando estamos num período de tranquilidade, quando tudo parece estar dando certo na nossa vida e nós estamos alegres, as bênçãos do Senhor, né, elas estão fluindo na nossa vida, geralmente o que é que o crente ele faz? Baixa a guarda. É, não é verdade? O cara estava passando um perrengue, uma luta desenfreada e não sabia mais o que é que ele fazia. Então ele estava em jejum, ele estava em oração, estava presente nos cultos, tudo que tinha, a pessoa estava. O Senhor ouve,
livra ele, né, dessa opressão, livra ele dessa luta tremenda, e de repente tudo começa a fluir bem, e aí ele pensa, e esse talvez seja o maior erro de todos nós, né? Ótimo, o Senhor ouviu o meu clamor, posso parar de jejuar agora, vou dar um descanso. Ótimo, o Senhor ouviu o meu clamor, posso parar agora ou diminuir agora o meu tempo de oração, meu tempo com Deus, posso aproveitar aqui aquilo que o Senhor me respondeu. Irmão, um cristão verdadeiro, né, um crente, ele nunca, em hipótese alguma, pode baixar a sua guarda, de jeito nenhum, seja em tempos ruins, seja também em tempos bons, irmão. E é interessante porque pelo menos, e eu falo que toda experiência pessoal, ela jamais deve se transformar em doutrina, mas o que eu mais vejo, né, nesses anos de pastorado e também nesses anos dentro da igreja, sem contar o pastorado, mas o que eu mais vejo é que a maioria das pessoas, elas não caem em tempos difíceis. A maioria das pessoas, elas caem, elas enfraquejam em momentos que está tudo muito fácil, que está tudo muito bem. Por que, pastor, será que isso acontece? Porque é nesse momento que é pego com a guarda baixa, e a palavra de Deus não mente, irmão. A palavra de Deus nos garante que o nosso inimigo, ele está ao nosso derredor, amém? Bramando como um leão, procurando alguém que ele possa tragar. Então ele está ao nosso derredor. Pastor, por que ele está ao nosso derredor? Acredito eu, você pode pensar diferente, né? E aí eu acredito porque a palavra de Deus também nos diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o amam, né? E os livra. Então eu creio dessa maneira. Aqui está o Felipe, ao meu redor está o anjo do Senhor, né? Me livrando de todo ataque do maligno, mas o maligno está aqui também, ao derredor. E o que ele está procurando? Uma brecha. E geralmente, como eu disse, quando a gente está passando por um perrengue, quando algo está dando errado, a gente está o tempo todo com a guarda levantada, atento a tudo que está acontecendo, porque eu não posso vacilar, porque o negócio já está difícil. Se eu vacilar, o trem piora, né? Agora, quando está tudo bem, é aí que eu vejo a maioria caindo, porque abaixa a guarda. Para de jejuar, né? Para de orar, para de talvez vir no culto aonde o Senhor pode e sempre fala conosco. Abaixa a guarda. É interessante que quando, ainda em Neemias capítulo número 4, não sei se você deixou aberto, espero que sim, mas um pouco antes do texto que nós lemos, no verso de número 12, olha que interessante. Diz assim: os judeus que moravam perto deles 10 vezes nos preveniram. Olha só, pastor, que judeus moravam perto de quem? Perto dos inimigos, tá? Os judeus que moravam perto dos inimigos, por 10 vezes preveniu Neemias e o povo da reconstrução, dizendo: para onde quer que vocês se virarem, saibam que seremos atacados de todos os lados. Olha que interessante, o povo morando perto do inimigo, por 10 vezes avisa o povo: olha, saiba que de todo lado, para onde vocês olhar, vocês vão ser atacados. Ou seja, vocês não terão descanso, em todo lado vocês serão atacados. E na nossa vida, irmão, é do mesmo jeito, sim ou não? De todo lado que a gente olha, parece que a gente é atacado, sim ou não? As finanças ficam bem, o filho fica doente, né? Ou o carro quebra, a gente fica assim: meu Deus, não é possível, agora que eu controlei, vou ter que pedir remédio na farmácia, o carro quebrou, né? A oficina é tudo muito caro, né? Aí, pastor, ficou bem, criançada está ótimo, todo mundo com saúde de ferro, pastor, as finanças também está tranquilo, o casamento dá defeito, né? Estava tudo bem, quase um ano sem brigar, naquela semana que parecia que tudo ia ficar tranquilo, né?
O homem dá defeito, a mulher dá defeito, é uma resposta mal compreendida que vem meio atravessada, que já liga ali, aí parece que vira aquele ambiente de caos. Não, pastor, está tudo bem, aí é lá no trabalho agora que deu problema. Pastor, o que é isso? É de todos os lados nós estamos sendo atacados, nós estamos sendo pressionados, irmão, sabe? Mas ainda assim, mesmo sendo pressionado de todos os lados, nós devemos continuar construindo um altar de adoração para o Senhor. Amém? Amém, irmão? Nós devemos continuar também edificando os muros que protegem a nossa vida, espiritualmente falando, uma metáfora, né? Nós devemos continuar edificando estes muros através da nossa guarda alta. Sabe, irmão, nós devemos, mesmo em meio à pressão, mesmo em meio à adversidade, nós devemos construir uma vida espiritual sólida, nós devemos construir uma família estruturada, sabe, irmão, nós devemos construir no nosso local de serviço um trabalho por excelência. Aleluia, irmão. Não importa como você está, lute, persevere, não baixe a guarda, mas também não pare de fazer a obra que o Senhor colocou nas suas mãos. Amém, irmão? Não para não, né? Porque tem gente que fala assim, não, vou resolver essa luta primeiro, depois eu volto. Não, irmão, faz as duas coisas. Enquanto você batalha, você continua levantando um altar de adoração para o Senhor. Enquanto você batalha, você continua estruturando a sua família para a glória de Deus, né? Enquanto você batalha, você continua sendo excelente no seu trabalho. Enquanto você batalha, você continua sendo generoso, paciente, amável com as pessoas. Tem uma coisa que me irrita por dentro. É muito difícil me irritar por fora, né? Mas por dentro é muito fácil, acredite, né? Por dentro eu fico coisa à toa assim, eu já falo assim, não é possível, né? Eu já fico meio estranho. Mas tem uma coisa que me irrita muito, irmão, é quando uma pessoa, principalmente cristã, tá? Principalmente cristã, porque os lá de fora a gente já não espera nada mesmo, mas um crente, quando ele está com um problema e desconta nos outros, que não tem nada a ver com o problema dele. Aí eu fico tipo assim, cara, né? A pessoa está com problema, ela chega, se dá a paz para ela, ela vira a cara para você, aí você pensa que o problema é você, mas não é, né? Depois você vai conversar, fala, irmão, está com algum problema comigo? Dê a paz para você, você estava com uma cara ruim, virou as costas, né? Nem respondeu direito. Não, pastor, que eu estou com um problema lá em casa. Irmão, como assim? Se o problema é na sua casa, deixa na sua casa, resolve na sua casa, continue construindo. Amém? Continue sendo um canal de edificação. Ah, não, estou com um problema, vou descontar nos outros aqui, pastor. Irmão, não vai resolver seu problema, você só vai dar mau testemunho. Amém? Você consegue entender isso? E às vezes nós falhamos nisso, porque nós achamos que nós precisamos, né, parar tudo, porque pastor, estou sendo pressionado, estou sendo atacado, então primeiro eu vou resolver isso. Irmão, você não vai terminar nunca a obra que o Senhor colocou nas suas mãos para fazer. Se você quiser resolver 100% cada problema para passar para outra coisa para você fazer, você não vai fazer nada ao mesmo tempo. Você vai tentar tudo e nada. É mesmo em meio à pressão, mesmo em meio às lutas, continue edificando tudo que o Senhor colocou nas suas mãos, irmão. Continue edificando sua casa, continue edificando a sua vida espiritual, continue edificando o seu trabalho, continue edificando os seus filhos. Não para, mas pastor, a pressão está demais. Seja bem-vindo à realidade. Essa é a realidade. Muito me estranha quando na verdade nós não estamos sendo pressionados de lado algum. Isso me estranha. Pastor, quer dizer que o crente vai viver de luta em luta, de deserto em deserto? Eu tenho uma teoria, tá? Eu tenho uma teoria. Sim, vai viver o resto da vida de luta, embaixo de pressão. É loucura, irmão, a vida do crente, né? É pancada, é bomba e tiro para todo lado. É isso, a vida do crente. Mas a minha teoria é: o problema não pode ser o mesmo, né? De sempre. Se não, tem algo muito errado, né? Entra ano e sai ano, o problema é sempre a mesma coisa, irmão. Deus está falando com a gente, tá ou não tá? Se o problema é sempre o mesmo, significa o quê? Pastor, Deus não resolveu o problema, então talvez o problema seja você.
né? Você é a solução do problema que Deus não resolveu, porque se tem 1 ano, 2 anos, 3 anos, e Deus ainda, né? O problema não sumiu, você entra ano, sai ano, está no mesmo problema, o problema é nós, não é possível. Né? Então eu falo, crente ele vai viver sim embaixo de opressão, crente ele vai viver sim embaixo de lutas, embaixo de tribulação, embora em todas elas nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, amém, irmão? Nós já vencemos, então é o que? Eu saio de uma luta hoje, eu entro numa diferente amanhã, conforme o meu nível de crescimento e maturidade, as lutas vão mudando e o nível de dificuldade delas também. Isso é interessante demais. Um baby na fé, né? A luta dele é largar a musiquinha secular que ele escutava. Para mim isso é, né? Tipo assim, eu falo, nossa, cara, é só isso, né? Agora, para quem já é mais maduro espiritualmente, às vezes as lutas vão ser piores, né? Às vezes as aparições vão ser piores. Como por exemplo, vou dar um exemplo. Nossa, o que aconteceu essa semana? Como por exemplo, né, eu e a Vitória estávamos focados num trabalho que nós estávamos fazendo, e a Sofia acorda atormentadíssima, de noite, né? Só acalmou quando a Vitória me gritou lá no quarto, eu fui lá, pus a mão nela e orei. Calmou, passou, né? Já nem lembrava mais o que estava acontecendo. Ataque espiritual, né? Então assim, pastor, as lutas param? Não, elas mudam. E a dificuldade delas também. Porque uma coisa, porque aí, né, isso irrita o pastor Felipe, né? Porque aí eu já saí do quarto falando com o diabo, né? Falando, procura alguém de teu tamanho. Mexe comigo, mexe com ela não, mexe comigo, né? Você tem que atacar alguém, ataca eu. Vai atacar a menina, a criança? Mas o que é isso, pastor? É porque ela está desprotegida? Não. É porque o nível está subindo. Você consegue entender? Então vai atacar alguém que nós temos por preciosa demais. Para o quê? Para tentar desestabilizar eu e a mãe, né? Para a gente às vezes já ficar preocupado, já ficar temeroso, né? Às vezes no meio tempo talvez poderíamos ter entendido errado, né, o que estava acontecendo com ela. Graças a Deus, Deus deu discernimento e nós vimos que era espiritual. Mas se nós levássemos para o lado errado, que era birra, talvez nós íamos imputar nela uma correção injusta. Você consegue entender? Então, irmão, as lutas vão trocando ali, né? Os seus níveis, as suas dificuldades, mas elas não param. Pastor, e o que nós temos que fazer? Não parar também, irmão. É construir com uma mão e batalhar com a outra. Aleluia, aleluia, irmão. É você edificar a tua família com uma mão e guerrear pela sua família com a outra. É nunca baixar a guarda. Mas pastor, está tudo bem lá em casa. Não baixa a guarda, irmão. Continua lutando. Continua orando, continue jejuando, em nome de Jesus, irmão, em nome de Jesus, porque senão nós vamos, e aqui eu já estou caminhando para o final, nós vamos entrar num paradigma que eu chamo o paradigma da pergunta inútil. Pastor, o que é o paradigma da pergunta inútil? Nós vamos começar com os nossos porquês. Você já perguntou por quê alguma coisa estava acontecendo na sua vida para Deus? Quem já fez essa pergunta? Senhor, por que eu estou passando isso? Alguém já fez? Levanta a mão aí. Ah, bom, não estou sozinho, acho que todo mundo, né? Quase. Senhor, por que isso está acontecendo na minha casa? Senhor, por que minhas finanças estão desse jeito? Senhor, por que meus filhos? Pastor, por que é a pergunta inútil? Porque eu nunca vi Deus responder um porquê. Nunca vi. Primeiro que eu sou da tese que Deus não deve satisfação para ninguém. Então, se ele não quiser responder, ele não vai responder mesmo. A gente aprende muito isso com Jó, né? São 37 capítulos reclamando. E tem gente que fala, já não reclamou. Jó não blasfemou contra Deus, mas o cara reclamou pra caramba. Tá lá, é só ler com atenção. Ele reclama sim, né? E ele se coloca numa posição tipo assim, Deus, eu sou justo, eu fiz o bem. Por que isso está acontecendo? Os meus amigos estão falando que eu pequei, mas cadê o meu pecado? Né? Maldito seja o dia que disseram para minha mãe que foi concebido um menino. Reclamou pra caramba, em 37 capítulos, no capítulo número 38, Deus decide aparecer para ele. E Deus não responde nenhum porquê para Jó. Isso que é o interessante. Deus não responde o porquê, ele só pergunta assim, Jó, onde tu estavas quando eu lancei os fundamentos da terra?
Onde você estava quando eu fiz aqui tudo que você está vendo aqui dos astros? Onde você estava quando eu fiz a divisão de águas e terras? Onde você estava? Ou seja, Jó, quem é você na fila do pão, cara? Para estar me questionando o porquê. Deus não trabalha com porquê. Por quê, pastor? Porque o porquê, irmão, pode ter uma resposta muito superficial, sabe? E às vezes a gente entra nesse caminho, né? A gente vai aconselhar alguém e fala assim: minha filha, mas por que você foi namorar esse menino? Aí ela vai te responder: porque eu quis, ué. Pronto, acabou o seu argumento. E é uma verdade, porque ela quis. Mas eu entendo, irmão, que Deus, ele trabalha com praquês, porque tudo que Deus faz tem um propósito, amém, irmão? Glória a Deus. Então Deus, ele trabalha com os praquês. Pastor, se eu perguntar para quê que eu estou passando isso, Deus vai me responder? Não, nem sempre. Às vezes sim, mas na maioria das vezes, não. Por quê? A nossa confiança em Deus, irmão, tem que ser maior do que o nosso entendimento dos praquês de Deus. Você consegue entender? Ou seja, Senhor, eu não entendo para que eu estou passando isso. Não entendo nem o porquê, nem o para quê. Mas eu confio no Senhor. Primeira coisa que geralmente a gente faz quando a vida ela dá uma virada de ponta cabeça e a gente começa a ser pressionado de todos os lados, é procurar pecado. É procurar pecado. Onde que eu estou pecando? Onde está a minha iniquidade? E às vezes você não vai achar, irmão. E eu não estou dizendo que você não peca. A gente peca, sabe? Mas você não vai achar. Às vezes não é uma consequência pecaminosa. É porque Deus tem um processo para que você passe por aquilo ali, para que você amadureça, sabe? Para que você sirva de testemunho para alguém. Verdade. Teve uma vez que eu questionei o Senhor para que eu estava passando por uma coisa. E eu lembro que foi um dos poucos para que ele me respondeu na vida. E aí ele me respondeu assim: essa semana alguém vai te procurar com esse problema. E aí você vai saber ajudar, porque você passou por ele. Eu falei: então você está me dizendo que eu estou passando problema por causa dos outros? Questionei o Senhor. Falei: você está de brincadeira, eu já passo problema por causa de mim. Porque eu faço muita burrada na vida, já passo problema por causa de mim, agora eu vou ter que passar problema por causa dos outros? Aí não, Deus. Ele falou assim: ué, mas não foi você que se disponibilizou para ser usado? Então estou te fazendo um testemunho vivo. E está tudo certo. A gente precisa entender os praquês de Deus. Sabe, irmão? Então, eu quero falar a respeito de um cara, para a gente encerrar, que entende lá na frente o praquê do Senhor. E esse cara chama José. José, ele recebe um sonho. Nem vou ler aqui, está para ler, mas nem vou ler, que todo mundo já conhece. Mas José, ele recebe o sonho que ele seria uma liderança e governaria sobre os seus irmãos ali. Ele tem o sol, a lua e as estrelas se curvando diante dele. Depois ele tem os feixes dos irmãos também se curvando diante do feixe de trigo dele, enfim. E aí os irmãos, tomados por inveja, jogam José num buraco, vende ele como escravo por Egito, toma a túnica que o pai deu para ele, mata um animal, coloca sangue naquela túnica, entrega para o pai dizendo: teu filho está morto. Essa é a história de José. Não estava morto, estava como escravo no Egito. Ele chega, e é interessantíssimo que a palavra de Deus ali pelo capítulo de número 24, talvez, não, tá mais para frente, 45 para trás ali um pouquinho, 44, 45, 43, É interessante que a palavra de Deus faz questão de registrar assim: e o Senhor estava com José e abençoava tudo o que ele fazia. E quando Potifar, um incrédulo, percebeu que Deus era com José e tudo que ele fazia dava certo, colocou ele sobre chefe da sua casa. E a palavra de Deus faz questão de registrar que Deus abençoou grandemente a casa de Potifar por causa de José. Pastor, e o que isso tem a ver comigo, irmão? Tem gente que vai ser abençoado por causa de você. Só que às vezes a gente não entende isso porque nós somos muito egoístas. Nós queremos ser abençoados. Nós não queremos que o outro seja abençoado por causa de mim. Até porque para eu chegar talvez num nível do outro ser abençoado por causa de mim, eu vou ter que suportar calúnia, traição, ser jogado num buraco, vendido como escravo, para aí que outro seja abençoado por causa da minha presença. Mas isso é ser servo. Você está conseguindo entender? Isso é ser servo. Isso é você continuar construindo
mesmo que a sua vida esteja um caos, mesmo que você esteja sendo pressionado e atacado de todos os lados. Isso é continuar construindo, ou seja, confiando no propósito e no para quê de Deus. No para quê. E quando a gente vai ler Gênesis capítulo número 45, versos de números 4 a 8, diz assim: disse José aos seus irmãos: peço-vos que vos acheguem a mim. E quando eles se achegaram, ele disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, olha a sabedoria. Agora, pois, não vos entristeçais, nem pese os vossos olhos por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós, porque já houve 2 anos de fome, 2 anos e meio de fome na terra, e ainda restará 5 anos, em que não haverá lavoura nem cega, pelo que Deus, novamente, me enviou adiante de vós, para conservar a vossa vida para um grande livramento. Assim não fostes vós que me enviastes para cá, mas sim Deus, que me tem posto por pai de Faraó, e por senhor de toda a sua casa, e como regente de toda a terra do Egito. Agora, vejam, Deus, ele pega José e faz ele passar por tudo aquilo, ser traído, né, vendido como escravo, ser acusado injustamente na casa de Potifar e ser lançado na prisão, ajudar o padeiro e o copeiro do rei a saírem de lá através da revelação de um sonho e eles se esquecerem de José. Só foi lembrar quando ninguém estava conseguindo revelar o sonho de Faraó, aí o cara lembrou: não, José revelou um sonho meu lá, ó, está lá preso até hoje. Mas pastor, para que Deus permitiu ele passar por tudo isso? Para que ele pudesse amadurecer, sabe? Para que ele entendesse que quando o Faraó, cara, e é interessante isso, depois você lê a história de José, Faraó diz assim: eu só serei maior que você, olha a posição de José, eu só serei maior que você no trono, no resto você que manda. A ponto de José falou assim: Deus me pôs como pai de Faraó, ou seja, uma autoridade sobre o próprio Faraó. O próprio Faraó reconhece isso: eu só sou maior que você no trono, no resto você está governando em tudo e está tudo bem. Agora, pastor, por que você acredita que Deus permitiu ele passar tudo isso? Para que o Senhor fez isso? Para que quando ele fosse elevado nessa posição, o seu coração não enchesse de orgulho, sabe? Ele lembrasse de tudo o que ele passou e dissesse: cara, foi a mão de Deus, foi Deus que me colocou aqui. Para lá na frente, quando os irmãos vêm, ele entende ainda mais profundo o para quê de Deus. Deus me mandou diante de vós para preservar não somente a vida da galera aqui, mas a vossa também, ou seja, da minha casa, da minha parentela. E isso é tremendo, irmão. Mas para que a gente viva isso, para a gente encerrar, né? Para que a gente viva esse entendimento dos para quês de Deus, do propósito de Deus, o que nós temos que fazer, pastor? Não baixar a guarda. Foi o que José fez. Ele estava bem na casa de Potifar. Ele podia baixar a guarda se ele quisesse, né? Talvez se ele se deitasse com a mulher de Potifar, Potifar nunca ia ficar sabendo e ele ganharia até mais privilégios por debaixo dos panos. Mas ele não baixou a guarda, ele falou: estou fora disso aqui. Não é para isso que o Senhor me chamou, não. Eu vou vazar dessa mulher, eu estou fora. Nunca pediu glória. Inclusive preso cuidava lá do cárcere, né? Ele cuidava de outros prisioneiros sendo um. De tanto que o Senhor o abençoava e ele entendeu isso. Então nós precisamos entender também, irmão, está sendo atacado por todos os lados. Não baixe a guarda, mas também não pare nas suas lutas. Continue avançando, continue construindo, continue levantando um altar de adoração ao Senhor, continue fazendo as coisas com excelência, porque no tempo certo você vai entender o para quê. Você vai entender, né, tudo que está acontecendo ao seu redor e você vai poder glorificar a Deus através do seu testemunho, irmão. Porque se nós não entendermos isso, nós vamos ficar pulando de galho em galho e não teremos nunca uma constância no Senhor. Jamais. Jamais. Tem gente que simplesmente não consegue, né? Começa um propósito e para. Porque começou o propósito, a luta aumentou. Meu filho, é óbvio, você queria o quê?
Que o inimigo visse você entrando num propósito de jejum, de oração pela tua casa, e ele ia ficar, tá bom, né? Deixa ele lá, levantar um altar de adoração ao Senhor na casa dele. Isso nunca vai acontecer, irmão. E aí começa um propósito, começa um projeto. Ai, mas está difícil demais. Não, irmão. A palavra de Deus vai nos dizer em Tiago que nós não devemos ser pessoas de duplo ânimo. Pastor, o que é ser uma pessoa de duplo ânimo? Um dia estou animado para conquistar o mundo, outro dia estou, já não quero mais. Um dia eu quero fazer uma coisa, no outro dia eu já não quero mais. Por quê, pastor? O que acontece com quem faz isso? Nunca sai do lugar, irmão. Nunca conquista nada. Espiritualmente, então, falando, nem se fala. Começa um jejum, para no meio do caminho, e a palavra de Deus nos garante que isso estressa a Deus. É engraçado, quando Salomão ele vai falar a respeito de jejum, ele fala assim, toma cuidado quando você for votar, quando você for fazer uma promessa diante de Deus, que é melhor você não fazer do que fazer e não cumprir. Por que permitir que o Eterno se ire contra você por causa da sua palavra? Deus não pede para a gente jejuar, irmão. Deus não pede para a gente fazer propósito. A gente abre esse bocão, essa caçapa que a gente tem, e fala assim, eu vou fazer. Aí depois, pastor, não estou aguentando, vou ter que parar no meio do caminho. Eu digo, você que sabe, resolve com Deus depois. Eu tenho um lema. Se eu falei, irmão, eu posso ir parar na UTI. Eu não paro o negócio. É coisa de doido. De jeito nenhum. Porque isso pode acarretar para mim uma ira de Deus. Um desprazer do Senhor para com a minha vida. E eu não sou doido. E aí tem gente que fica assim, inconstante espiritualmente. Um dia está lá para batalhar pela casa, pela família, pelos projetos de oração e reteté, ora em línguas, joga óleo ungido em tudo. Uns está precisando de um balde ungido, de tão doido que está a vida desse. Aí joga óleo ungido em tudo, no outro dia fala nem bom dia para Deus. Aí eu te pergunto, adiantou orar demais ontem se não orou hoje? Irmão, a gente precisa ser constante. A gente precisa continuar construindo com uma mão e batalhando com a outra. Senhor, eu não vou desistir disso aqui que o Senhor colocou na minha mão. Mas por todos os lados eu estou sendo atacado, pastor. Não tem problema, batalha com a outra. Mas não pare, irmão. Não pare nas suas lutas. Não pare nas suas frustrações. Em nome de Jesus Cristo. Não desanime. Em nome de Jesus Cristo, meu. Em nome de Jesus. Amém, irmão? Fica de pé no seu lugar, vamos orar. Espero que você tenha entendido essa palavra. Você entendeu, irmão? Levanta a mão aí, se você entendeu. Em nome de Jesus. Tá. Amém.